o Corinthians? Coringão se preparando para a sequência aí do Brasileiro. Jogará domingo contra o Vitória em Salvador. O Fernando Caetano acompanha o timão. Olá, amigos dos canais Fox Sports. Depois da estreia no Campeonato Brasileiro, empate por 1-1 sábado contra a Chapecoense, os jogadores do Corinthians ganharam 2 dias de folga e se reapresentaram nesta terça-feira, começando a preparação para o próximo jogo no domingo que vem, lá em Salvador contra o Vitória. Essa partida vai acontecer na Arena Fonte Nova, em vez do estádio Barradão. Nesse jogo, o técnico Fábio Carilli terá um desfalque importante, que é o zagueiro Pablo. Ele deixou o último jogo sentindo uma fisgada na coxa direita, passou por exames médicos que felizmente não constataram lesão muscular, mas o Pablo já foi anunciado que ele ficará de fora desse jogo contra o Vitória domingo lá em Salvador. E hoje, depois do treino, quem deu entrevista coletiva foi o lateral direito Fagner. Vamos ouvir um trecho do que disse o jogador do Corinthians. A gente sabe da importância, né, do Campeonato Brasileiro, de você fazer pontos fora de casa. Então a gente tem que ir para lá buscando fazer um grande jogo. Ter uma semana inteira agora para trabalhar, coisa que na semana passada nós não tivemos. Foi uma semana meio corrida, muitos jogadores com problema de saúde, né, de gripe, isso interfere também. Então essa semana boa para trabalhar, a semana para conseguir recuperar todos, né, a gente poder fazer um grande jogo lá no fim de semana. Contra o Vitória lá em Salvador no domingo, o Corinthians não terá o zagueiro Pablo e ao longo desta semana deve anunciar oficialmente a contratação do atacante Cleison, jogador de 22 anos que estava na Ponte Preta. Ele vai assinar contrato por 4 temporadas, já passou pelos exames médicos e por 40% dos direitos federativos do Cleison, o Corinthians vai pagar à Ponte Preta 4 milhões de reais, além de ceder o passe de mais 2 jogadores em definitivo, que são eles, os garotos Léo Arthur e também o Claudinho. Então o Cleison é jogador do Corinthians, vai reforçar a equipe na sequência dessa temporada, devendo ser anunciado nas próximas horas. Com informações do Corinthians, direto do centro de treinamento Joaquim Grava, Fernando Caetano, especialmente para os canais Fox Sports. Legal, Caetano, show de bola. Já ao vivo nós vamos acompanhar a chegada do Fluminense lá no aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre. Amanhã Grêmio e Fluminense e também vamos mostrar a chegada do Atlético no Horto. Tudo dinâmico aqui no nosso Expediente Futebol. Companheiros, Pascoal lá em São Paulo. Começa com você aí, Pascoal. Cleison, hein? Tá chegando. Uma boa contratação do Corinthians, Pascoal? Mais do mesmo, né, João? É. Corinthians já tem um monte deles dessa posição, jogador de velocidade pelo lado do campo, é o Cleison, é o Cleiton, é o Pedrinho, é o Léo Jabá, tem uma bacia deles, é tudo do mesmo jeito, tudo do mesmo nível. Não esquece o Romero, hein? Não, o Romero é o titular, esse aí não tira. O Romero é o Romero, esse super Romero. Esse é o titular, você nem mexe com um negócio desse, hein, Desculpa aí. Tá. Ô, Pascoal, quer dizer então que o Cleison... É a mesma coisa. Não vai mudar nada. É mais um dos modelos que o Corinthians já tem lá. Mas o treinador, que é um jogador de velocidade pelo lado do campo, eu entendo a necessidade do treinador, porque o esquema do Corinthians no 4-1-4-1 é baseado com um homem de velocidade na saída de bola. Se não tiver esse homem de velocidade pelo lado do campo, não funciona. Eu entendo a necessidade do treinador. Só que já tem lá um monte deles. Era só dar uma olhadinha pro lado que enxergava, do outro lado enxerga. Então, contratou. Eu tô acho caro. Nessa daí. Acho até caro. 4 milhões e 2 jogadores para um jogador que só vai ter 50% no passe, achei caro. Ô, Pascoal, tô com você. Eu até tava cochichando aqui com o PVC. Eu acho que deveria trazer um reserva pro Jô. O centroavante, por exemplo, nós falamos dele aqui já. O Chita Verde me lembra que tem o Casim, ele não é um reserva pro jogo? Chita Verde. Você tá de brincadeira, né, cara? Ele ficou irritado com você, Chita. Ele é um reserva pro jogo, por favor. Pode ter mais qualidade. Por favor, aí eu acho que é uma falta de respeito com quem analisa o futebol de forma séria. Levou a cornetada, hein, Chita? Que coisa, hein? Que desagradável. O Cleison tem um detalhe a mais, que é o seguinte, além do que o Pascoal está dizendo, eu acho que o Corinthians precisa ter um jogador para jogar na vaga do Romero. Eu não acho que o Romero seja uma porcaria, como muita gente diz. Eu também acho que não, Pedro. Mas assim, seria bom que algum dos jogadores que estão lá, como o Cleiton, que veio do Atlético, o Cleiton ex-figueirense,
conseguisse tomar a posição do Romero para jogar o que jogou no Figueirense, nem no Atlético, porque é mais jogador. Em teoria, é mais jogador. Não conseguiu mostrar isso ainda. O Cleison tem um detalhe que é o seguinte: o Cleison jogava mesmo aberto pelo lado direito na ponte do Felipe Moreira. Quando o Gilson Kleina chegou, o Gilson Kleina diz isso. Ele puxou o Cleison para dentro um pouquinho para jogar como segundo atacante mais perto do William Potker. E foi quando ele rendeu mais. Então, além dele ser parecido com outros jogadores, se você pensar em ter o Cleison como uma possibilidade de ganhar a posição do Romero, e se isso acontecer vai ser positivo, mas o melhor momento dele na ponte, ele jogou mais aqui por dentro como segundo atacante. Então tem essas. Ele pode jogar aberto, pode jogar bem. Então, mas quando a gente fala do centroavante, não seria o reserva do Jô hoje é o Casim. De repente pode até descobrir o cara. No futebol acontece isso. Você viu o Jesus, né? Fez gol hoje. Não, e o Jesus jogou de centroavante do jeito que o Cuca que o inventou nessa posição. E na seleção o moleque faz o papel que o Tite sempre quis do centroavante na época de Corinthians, né? O cara que tá lá na área, mas que volta também para buscar o jogo, sai da marcação e coisa do tipo. Agora, pro Chita Verde seria interessante o seguinte: o Casim serviria pro Palmeiras? Você vê que ironia. Qual é a né? sua resposta, Chita Verde? Chita. Ele está dizendo aqui que não há espaço para Casim no elenco do Palmeiras. Ô, Chita Verde, Peraí, você vê que ironia, né? Começou o ano, o Campeonato Paulista, a Ponte foi destaque, foi finalista. Os dois principais jogadores que respondem por boa porcentagem dos gols da Ponte, Potker e Luca. Corinthians tentou o Potker, não conseguiu, né? Quase que anunciou e não deu. O Luca era do Corinthians. O Carille chegou, inclusive, a falar que conversou com ele, pediu para ele ficar. E então, digamos assim, o Corinthians está contratando a terceira força da Ponte. Porque esse negócio de força aí dá problema. O Potker era a primeira força da Ponte, o Luca, que era do Corinthians, é a segunda força da Ponte. O Corinthians está contratando a terceira força da Ponte. Sei não. Ô, João, só uma coisinha para complementar. Pois não. Eu conversei com uma importante figura do Corinthians e disse a ele: vocês ainda vão contratar um centroavante e um zagueiro? Ele me disse: vamos contratar mais um zagueiro. Estão procurando mais um zagueiro, exatamente porque o Pablo vai voltar, é um problema de fibrose, volta rapidinho. Vai pra Europa, pô, tenta trazer o Chiellini, o Bonucci, traz um cara fera aí, pô. Aí sim, aí você tá falando coisa boa. Porque senão é mais do mesmo, Pascoal, me desculpa. Traz um cara fera. Pra zagueiro? É isso, vai trazer mais um pra compor, não adianta, traz um cara pra resolver, traz o Bonucci. Vai lá, tenta o Piqué no Barcelona. Eu noto um certo deboche. Não é deboche. Eu tô seguindo a linha de raciocínio do Pascoal, ele tá absolutamente correto. É mais do mesmo, tá até ali, ó. É mais do mesmo. E é? O Corinthians... O Delamore, cadê o Delamore? Fortaleza, não é, ô Pascoal? Tá emprestado pro Fortaleza. O Delamore não vem pro Corinthians, vai direto pra Europa. Cadê? O Corinthians tem que explicar essas coisas. Não conta nada pra ninguém. Conta nada pra ninguém, mas o Delamore joga mais que até jogador titular do Corinthians. É isso. E por que não ficou? Coisas do futebol, né, João? Tem coisas que são inexplicáveis. Eu sinceramente não sei. A minha inteligência não consegue captar algumas coisas erradas, então eu não consigo desenvolver para explicar por que um cara que é bom zagueiro, jogou 2 copinhas, está emprestado pro Fortaleza. Depois o clube vem e fala, mas a gente não tem na base. Não tem. Só que emprestou o cara pro Fortaleza. É isso. Está lá jogando a Série C do Campeonato Brasileiro pelo Fortaleza. Certo, Pascoal?